Ouvintes amados, nós vamos para o momento da família aqui no nosso programa. Preste atenção porque é de uma grande utilidade. Já falamos em uma das nossas programações sobre convivendo com os sogros, falamos da parte básica, os principais pontos e hoje vamos concluir trazendo algumas dicas de convivência com os nossos sogros. Você que é sogra, você que é sogro, como deveria ser o comportamento seu e do seu esposo, do seu sogro? Que exemplo vocês deveriam seguir? Olha, a sogra e o sogro devem agir com sabedoria. É claro, né? Vocês precisam entender que os filhos não são mais de vocês. Que no ciclo natural da vida, os filhos crescem e vão embora. A sogra e o sogro devem ver a nora ou o genro como aquela pessoa que seu filho ou que a sua filha ama e escolheu para se casar e respeitar isso. A sogra deve cuidar da sua própria vida, pensar em si, no seu marido e aproveitar o tempo que investia nos filhos em benefício de si mesma ou de pessoas que precisem. Quantos órfãos, quantas viúvas que podem ser ajudados por vocês, né? E finalmente, devem seguir os exemplos bíblicos mesmo, porque a Bíblia é a nossa regra de conduta, a nossa regra de fé. A Bíblia fala de amor, a Bíblia fala de respeito ao próximo, submissão mútua entre os santos e caminhar a segunda milha. O que quer dizer isso? Fazer sempre um pouquinho mais. Paulo exortou Timóteo a não se deixar intimidar pela opinião dos outros. Enfim, a Bíblia dá os parâmetros, as regras, as normas. E nós que estamos na palavra de Deus devemos entender isso. Você que é sogra, você que é sogro, deveriam estar atentos a esses parâmetros bíblicos. E finalmente, que conselhos finais você daria para os casais que estão tendo problema com o sogro, com a sogra? Olha, em primeiro lugar, pôr limites, colocar limites nos relacionamentos. Esse limite deve ser dado pelo cônjuge que tem a mãe intrometida. Por exemplo, se é a sua mãe, você é esposo, você tem que falar com a sua mãe, não a sua esposa, tá? Não vai gerar mais problema ainda, não a nora, né? Mas sim o filho. Na hora de chegar, o sogra está muito intrometida, fica muito ruim, né? Tem que ser o filho, né? Ou tem que ser a filha. E a sogra precisa reconhecer esse fato, né? E dar limite às visitas. Olha, mãe, a senhora será muito bem-vinda em casa, mas procura vir mais à noite, que a gente já tomou o nosso banho, já arrumou nossa casa, fez nossos afazeres domésticos, assim, a gente vai atender melhor a senhora. Quer dizer, você colocar um horário para que ela esteja na casa, isso é um limite, né? Segundo lugar, reconhecer quando acontecem chantagens, né? Porque tem mães tão ligadas ao filho que elas fazem chantagem emocional. Geralmente elas dizem assim: ai, meu filho ou minha filha, estou tão sozinho. Vocês não ligam para mim, vocês me abandonaram. Eu só queria ajudar. Então isso você precisa reconhecer quando é chantagem e quando não é chantagem. Não é verdade? Outra coisa, se precisar pedir emprestado, devolva. Não cometa o erro de criar dependência alguma do sogro, da sogra, muito menos financeira. Porque a sogra e o sogro vê isso como um direito de se intrometer na vida do casal. Isso é muito importante meditar. E também temos uma dica muito importante: cortar o cordão umbilical. Não se pode viver eternamente como uma criança agarrada à saia da mamãe. Esposos e esposas querem estar casados com pessoas maduras, homens e mulheres de fato, e não crianças imaturas. Se a mãe não é capaz de cortar esse cordão, o filho deve fazer, pelo bem e felicidade do seu casamento. E finalmente, ficar do lado do cônjuge. Como assim? É um erro ficar do lado da mãe. E pior que isso, dar razão a ela na frente do cônjuge. Afinal, o casamento é entre quem? Entre a sogra e a nora? Entre o genro e o sogro? Não. Vocês fazem uma família, você, marido e mulher. Então, sempre ficar do lado do cônjuge. Então, essas são algumas dicas que nós estamos aqui finalizando, já a segunda parte desse estudo no Momento da Família, convivendo com os sogros. Aí está, ouvinte amado, o Momento da Família. Esse tema que a Débora acabou de colocar agora, eu acho, Débora, que em questão familiar é um dos mais delicados, né? Porque essa convivência nem sempre é pacífica, hein? É verdade. De vez em quando dá cada problema que não é brincadeira. Portanto, tome bastante assim cuidado, né? Existem situações que a melhor coisa a fazer não é questão de deixar para lá, é você evitar.
não é? Nem sempre essa convivência ela é boa, mas na grande maioria hoje tá meio acabado também essa situação que já foi até estigmatizada como uma situação ruim. Ah, sogra, Deus me livre, sogro, Deus me livre. Na realidade já não é tanto assim, né? As pessoas, no final das contas, acabaram por entender que havendo respeito de ambas partes, vai dar certo.